Olá a todos, meu nome é Eduardo Maurício, eu sou advogado criminalista no Brasil, Portugal, Hungria e Espanha, especialista em processos de extradição e casos de alta complexidade. Bom, pois bem, o tema de hoje é a análise jurídica dos processos de extradição entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. Bom, pois bem, o trâmite do processo de extradição entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos começa com um pedido formal do país requerente, no caso em concreto o Brasil, que emite um mandado de prisão e procede na sua inclusão na lista vermelha da Interpol, o conhecido como Red Notice, e isto tudo para um indivíduo que seja investigado em um inquérito policial e, obviamente, tem a necessidade de prendê-lo e mantê-lo preso preventivamente, seguindo aí os requisitos da prisão preventiva, bem como também pode ser para um indivíduo já condenado a cumprir pena, no caso em que o processo já se encerrou, como se chamamos no direito, já transitou em julgado. Bom, neste caso, o pedido de extradição é analisado pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, autoridade requerida, que decidirá pela concordância ou não, como se chamamos da rejeição, da extradição, levando em consideração, sobretudo, a reciprocidade, as leis de imigrações nacionais, a dupla incriminação face aos crimes imputados aos empresários ou aos envolvidos na prática do crime, se de fato a conduta empregada é crime nos dois países ou não, e se são crimes distintos, com penas distintas, isso também deve ser analisado, sobretudo face à garantia do princípio da proporcionalidade. Bom, outro requisito também é a garantia não tortura, tratamento cruel e desumano ou degradante, garantia de condições básicas inerentes ao ser humano, envolvendo aí, por exemplo, a detenção de um acusado em um presídio brasileiro, que é a autoridade requerente do pedido de extradição, entre outros requisitos técnicos legais. Bom, devemos lembrar que a autoridade competente para garantir a segurança jurídica da extradição são os órgãos competentes do país requerido, neste caso os Emirados Árabes Unidos. No Brasil, o processo de extradição é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também pelo DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que exerce aí também função de canal diplomático. Bom, acerca do Tratado de Extradição entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, é muito importante frisar que os dois países firmaram um tratado sobre extradição em 2019, que inclui a extradição de pessoas tanto acusadas ou condenadas por crimes. Entretanto, o projeto Decreto Legislativo PDL número 204/2021 ainda necessita de aprovação do Congresso e ratificação pelo Presidente da República para então ter eficácia real e aplicabilidade jurídica, resultando na prática a incidência exclusiva do princípio da reciprocidade jurídica, com vista aí sobretudo ao combate à impunidade e também muito importante o princípio da especialidade. No caso, o extraditando não poderá ser processado ou julgado por crimes que não sejam objeto do pedido de extradição e cooperação e que tenham sido cometidos antes da sua extradição, podendo o Estado, neste caso, requerente, solicitar ao Estado requerido a extensão ou ampliação da extradição ou até mesmo um caso de extradição supletiva, né, prevista na lei. Bom, num caso em concreto, se o extraditando ele alega a sua inocência, cabe à justiça brasileira discutir o mérito, analisar as provas apresentadas e decidir se o extraditando deve ser condenado ou absolvido. É importante lembrar, sobretudo, que no Brasil, uma autoridade requerente de um pedido de extradição, o princípio da presunção de inocência garante que todo réu ou investigado seja considerado inocente até que se prove o contrário. E esse princípio também, obviamente, deve ser observado nas relações jurídicas internacionais entre os países envolvidos num processo de extradição. Bom, no que tange à cooperação entre os países e tratados internacionais, é nítido que neste caso evidencia a complexidade das relações jurídicas existentes entre países e a necessidade de uma cooperação eficiente e respeito à reciprocidade e também às leis e tratados internacionais. Os Emirados Árabes Unidos seguem um sistema jurídico baseado aí na legislação nacional e no direito islâmico, Sharia. É importante ressaltar que cada emirado possui uma autonomia para legislar em áreas específicas, mas também existem leis federais que são aplicáveis aí em todo o território dos Emirados Árabes Unidos.
Bom, no caso de extradição envolvendo Brasil e Emirados Árabes Unidos, a legislação dos Emirados e os tratados internacionais que o país é signatário são fundamentais para determinar a viabilidade e o processo da extradição. Os Emirados Árabes Unidos são signatários de outros tratados internacionais relevantes aí para o caso e para a sua análise, tais como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que é a Convenção de Palermo, que tem aí como objeto o combate ao crime organizado transnacional e pode ser aplicada em casos de processos de extradição. Bom, como segundo, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a Convenção de Mérida, que tem como objeto o combate à corrupção, incluindo a extradição de pessoas acusadas, pode ser por crimes relacionados contra a corrupção, tá? De forma taxativa. A Convenção das Nações Unidas, também como terceira convenção, contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que tem como objetivo aí, objeto a prevenção e punição da tortura e pode ser utilizada para garantir que os direitos humanos dos indivíduos envolvidos aí num caso em concreto de um processo de extradição sejam respeitados e também os princípios fundamentais e constitucionais. Bom, esses tratados internacionais, em conjunto com a legislação nacional de imigração dos Emirados Árabes Unidos, fornecem um arcabouço jurídico para a análise do processo de extradição, respeitando os direitos fundamentais e a soberania dos países envolvidos. Bom, de acordo com o artigo 2º, inciso 46 da Lei Federal 39 de 2006 sobre a cooperação internacional em matéria penal na ausência de convenção bilateral entre o Brasil e os Emirados Unidos, o pedido de extradição relacionado às questões criminais devem atender certas condições taxativas, como por exemplo, a tradução ao árabe do mandado de prisão internacional, com inclusão aí na Interpol. A base jurídica para o pedido deve ser explícita, direta, com redação específica. Deve-se também uma solicitação de extradição formal e por escrita e deve conter também os fatos do caso de forma resumida. E o texto legal aplicável ao fato, ou seja, o crime na legislação penal, também deve-se conter a cópia oficial do dispositivo legal, também deve-se conter todos os documentos traduzidos ao idioma árabe, assinado com o selo de assinatura da autoridade competente e não com o selo e assinatura de um tradutor legal ou uma outra autoridade incompetente. Tá? Bom, curiosamente, acerca da relação Brasil e Emirados Árabes Unidos, não existe prazo formal para a formalização do pedido de extradição. E a legislação dos Emirados Árabes Unidos não exige a apresentação da denúncia, sendo desnecessária a tradução deste documento, chamando aí a atenção à necessidade da vigência e aplicabilidade do tratado de extradição entre os dois países, pois somente assim esse processo ficaria vinculado ao cumprimento de dispositivos legais taxativos e expressos, obrigações certas e determinadas e não da forma aberta e com lacunas que hoje prospera somente com a reciprocidade. Bom, agradeço a todos, peço que me acompanhem no canal do YouTube, no link abaixo, onde estarei compartilhando semanalmente conteúdos do direito penal europeu, direito penal internacional e processos de extradição. Cumprimento a todos.